Natividade, uma pequena cidade do noroeste fluminense, com toda a sua simplicidade e limitação, mas valorosa e audaciosa em realizações culturais, e essa poesia de Iraci do Nascimento e Silva, poetisa de grandes méritos, retrata bem o que é Natividade. Minha cidade é uma graça. No centro tem o jardim fica na praça e a praça dentro de mim. Iraci do Nascimento e Silva, professora, trovadora premiada, nascida no dia 17 de julho de 1913, filha de Francisco e Maria do Nascimento. E a cultura nossa de cada dia também está representada no brasão da cidade, com o livro e a pena, da literatura e poesia, e também com as máscaras do drama e da comédia, sendo talvez o único município do planeta a ter as máscaras teatrais representadas em seu brasão municipal. Aliás, as palavras natividade e teatro têm mais em comum do que as letras T, E, A. Aqui, a semente teatral foi plantada por volta do ano de 1879. Os simpatizantes da cultura começaram a se reunir e planejar a atividade. Assim, em dado momento, fizeram um palco, onde teria sido um rancho de tropa, fixando tábuas em cima de barricas vazias, que na época transportavam farinha de trigo. Aqui foi plantada a semente da arte e da cultura de Natividade. Neste local se localizava o Clube Dramático, Literário e Recreativo. E a cena teatral foi se intensificando. Assim, dia 4 de maio de 1884, foi fundado o Clube Dramático, Literário e Recreativo. No local onde hoje funciona a sede social do CLEM, Clube Liter Esportivo de Natividade, que tem essa denominação não por acaso. Mas o teatro também era cinema. E o cinema também era o teatro. Mas o cine-teatro que aqui funcionava era o Cine Ouro Verde. Estamos no local onde funcionou por décadas o Cine Ouro Verde. Foram tardes, noites de domingo memoráveis. Hoje, só restam as lembranças. Natividade tem uma característica peculiar. E o que podemos constatar numa cidade é que, à medida que ela cresce, ela incrementa a cultura. Mas aqui em Natividade, podemos afirmar que a cultura contribuiu para a evolução da cidade e atualmente vive resquícios do passado. Este é o Anfiteatro Alcenor Lengruber Boechat. Estes são alguns dos que contribuíram para a nossa história. Infelizmente, a memória às vezes falha. Não podemos deixar de mencionar aqueles que grandemente participaram da nossa biografia. Essa pintura, Vultos do Passado, obra realizada em 1995. Esse quadro tem uma grande importância histórica. O Anfiteatro Alcenor Lengruber Boechat foi inaugurado no dia 6 de setembro de 1988, na administração de Murilo Alves Ribeiro, prefeito à época. E tem sido, desde então, o principal espaço para atividade teatral e demais. Minha cidade é o palco. No centro tem um camarim. O camarim fica na alma e a alma é do ladrão de mim. No ano de 2002, para ser preciso, em agosto daquele ano, paralelamente ao Grupo TAM... Grupo TAM, isso! Grupo TAM, Grupo de Teatro Amador de Natividade, não é isso? Surgiu o Grupo Nativo de Teatro, como uma força a mais em prol da atividade teatral. Ah, mas isso se deve ao fato de que Natividade, em seus áureos tempos, era conhecida como Atenas do Noroeste Fluminense. Mais ou menos. No ano de 2001, um grupo de atores local
resolveu chamar para si a responsabilidade pela parte teatral da Hora de Arte a partir daquele ano. Esse mesmo grupo de atores, mais tarde viria a ser o fundador do Grupo Nativo de Teatro. Em homenagem ao antigo cine-teatro existente no município de Natividade, o Grupo Nativo de Teatro desenvolveu a esquete teatral intitulada Cine Ouro Verde, em alusão ao antigo cine-teatro existente no município, e que era o local de encontro dos casais enamorados à época. Quantas saudades daquelas tardes, noites memoráveis no escurinho do cinema. Senhor Verde, como vai? Eu não vou nada bem. Foi-se o tempo em que deixavam entrar aquela luz cheia de outras vidas. Mas já é hora de voltar a sonhar. Tudo combinado. Só posso sentar ao seu lado, depois de tudo apagado, com o cinema em blackout. Apague-se a luz e continua o letreiro luminoso, vermelho, proibido fumar. Embaixo, as mãos suadas se entrelaçam. Chego a perna devagar, até me encostar o joelho no seu. O meu primeiro beijo quente. E continuo espantado com dor de trás dos montes. Cine Ouro Verde, na entrada, Cidinho com uma cara de doidão. E eu e o ingresso vesperal. No ar, a garoa paulista. Frio, frio feito recado em secretária. Mas é festa. Mas eu não sei onde você está. Só imagino uma garoa farinha e eu com saudades. Com os pés atolados em suposta neve. E de repente chegou uma lanterninha, como se viesse do nada. Solto rapidamente as mãos, despisto separando os joelhos. E me enrubeço de vergonha. Será que a lanterna se esqueceu do romance dos primeiros namorados? Vagabundo atento, indiscreto. Que espionava o sonho. Mas não via quase nada. Muita coisa acontecia lá dentro. O teatro e a cultura de Natividade, apesar de não ter sua memória resguardada pelo poder público, contam com homens e mulheres que se doaram para tal. Sim, e temos em Natividade valorosos co-irmãos que defendem essa cultura e mantêm com recursos próprios arquivos que preservam essas memórias. A eles, um brinde. O lugar dos atores é no palco, se metamorfoseando, vivendo outras vidas, dando vida às cenas. Edésio Pereira, um dos atores do passado do nosso teatro, dará testemunho sobre essa história teatral. E assim temos o prazer da presença do senhor Edésio Pereira. Estamos aqui com o nosso grande amigo, senhor Edésio Pereira, um dos grandes nomes do teatro natividadense. Senhor Edésio, como era o movimento cultural à sua época? Bom, falar da minha época, eu tenho que começar lá nos anos 40, 50, porque foi quando eu comecei no teatro. Eu com 10, 12 anos, graças a uma coisa que existia no ginásio Natividade, que hoje, infelizmente, não existe mais. O ginásio Natividade, todo sábado, tinha 2 aulas e as outras 2 eram trabalhadas no Salão Nobre, chamava-se Grêmio Literário Alcenor Lengruber Boechat.
Alcenor Lengo-Bochá foi um dos fundadores, criadores, junto com todos os natividadenses, criaram o ginásio, construíram o ginásio Natividade. E lá tinha esse grêmio que todo sábado sorteava quem ia falar no outro sábado, quem ia falar uma poesia, quem ia fazer um esquete, tudo, de certa forma, voltado para o teatro. Isso levou muitos de nós, como eu, a gostar de teatro, participar como garoto lá numa peça, e foi assim que foi o começo. Agora, na época, existia em Natividade pessoas que gostavam de teatro. Nós tínhamos aqui, por exemplo, o Dr. Renato Vieira da Silva, sua esposa, Dona Iraci, tinha Resiele Pavanelli, que era o senhor Bilu, e sua esposa, Aécio, Alaor, todos com a esposa, trabalhavam. As professoras faziam todo ano, no dia 6 de setembro, para comemorar o Dia do Natividadense, uma hora de arte, que era um verdadeiro teatro. Eram coisas lindas que apresentava de crianças, de adultos. Isso tudo levava a gente a gostar de teatro. E a gente não tinha, hoje a gente fala felizmente temos, mas antigamente, a gente vai dizer que felizmente naquele tempo, a gente não tinha televisão nem o telefone de bolsa. Internet, né? Porque a pessoa, então, procurava o cinema, nós tínhamos cinema aqui, e essas coisas, bailes que tem. Era lá em cima do jardim, onde hoje é o CLEM, tinha, e está rodando pelo telefone aí das pessoas, celular, a foto do cinema, onde era o teatro, era uma coisa antiga, bonita, infelizmente foi decaindo, era tudo de madeira, acabou indo embora. Então, naquele tempo tinha isso. Nós tivemos durante um tempo, um programa de calouros lá nesse teatro, feito pelo Sobilu. Ele comandava lá, a gente ia lá cantar, ia criança, ia moça, ia tudo, dava os prêmios. Então essas coisas fazia com que a gente gostasse de teatro. Nós tivemos aqui em Natividade, veio para aqui para a nossa igreja católica, Padre Olivácio Nogueira da Silva. Ele era novo, tinha uns 30 anos, e gostava de teatro, uma coisa doida. Então ele logo organizou, começou a conhecer a rapaziada, as moças, e via quem dava para isso, e montou peças formidáveis, coisas lindas, peças de 4, 5 atos, que todo mundo trabalhava mudando o cenário, e ele fazia aqui, inclusive numa delas ele trabalhou como um ator. Eu era ele quando criança, antes de ir para o seminário, depois ele já aparece no último ato, eu como padre. Depois nós viemos aqui para onde era ali a loja do Castorino, que era o cinema, foi construído pelo capitão Norberto, esse prédio com cinema, com 430 cadeiras. Um maquinário que era o mais novo que tinha no mercado. Era um cinema espetacular. E o teatro também funcionava ali, a hora de arte funcionava ali. Eu tive a oportunidade de fazer várias peças também ali. Nesse tempo, quem comandava a nossa equipe era o Sobilu.
e a dona Mary, sua esposa. E aí tinha a Aécio, tinha a Maria José Silva, a Magali, minha esposa, trabalhou em teatro aqui. Era assim, professoras trabalhavam. E todo mundo gostava daquilo e queria aquilo. E o público aceitava e gostava, aplaudia e lotava o cinema ali. Então, você pediu para eu falar do meu tempo. O meu tempo, ele começa lá e vem andando. Agora, infelizmente, a televisão, principalmente, fez esfriar essa vontade da pessoa de participar de um teatro e tudo. Todo mundo em casa vendo televisão e foi caindo. Nós tivemos aqui o doutor Écio, não sei se você chegou, acho que não chegou a conhecer, não. Também teve a época que ele assumiu isso, e como você faz hoje, ele fez isso também. Teve outras pessoas que também trabalharam para que o teatro não morresse. Foi feito muita coisa, muitas peças. Agora, foi caindo. A ajuda, o Estado poderia fomentar isso, Prefeitura, Secretaria de Educação do Estado, tudo devia, porque na verdade tinha nome. Esse nome que tem, que fala da Atenas do Noroeste do Noroeste Fluminense, é porque realmente era muito interessante. Nós levávamos peças que faziam aqui primeiro, levávamos em Vai-Sai, levávamos em Porto Seguro, que tivemos a oportunidade de fazer. Era muito bom, porque o pessoal que trabalhava ali, os atores, eles se empenhavam. Não tinha... Todo mundo sabia o papel dele direitinho, não tinha, o ponto, que naquele dia existia ponto, não sei se hoje não existe, não existia, ficava dentro de um caixotinho embaixo assim, soprando para a pessoa se esquecesse de falar. Mas a coisa evoluiu de tal forma que nem precisava mais de ponto, porque a pessoa sabia que tinha hora que ele tinha que ir. Às vezes esqueceu uma coisa, mas intercalava outra e tocava o barco. Então, infelizmente, a gente viu o trabalho do Marcelo e da equipe dele fazendo um esforço tremendo para manter essa coisa boa que existe na cidade, que é a cultura. O teatro é cultura. Então, a gente fica pensando, poxa, o que se pode fazer para ajudar, para convencer as pessoas de que isso é necessário na cidade, que isso é bom para a juventude, é bom para as crianças. Mais ou menos é isso que eu tenho assim. Hoje, chegando no ponto de ter o Marcelo e a sua trupe fazendo esse trabalho, partindo assim do nada, sem ajuda às vezes, mas fazendo alguma coisa, não deixando morrer. Agora é preciso que políticos, Câmara Municipal, prestem atenção nisso e vejam como podem ajudar. Arranjando às vezes uma verba lá para poder custear as despesas que tem no teatro. Mas o colégio é importante. Se eu fiz algumas peças, trabalhei em algumas peças, desde os 10 anos até 20, 30, sei lá quanto eu fui, é porque eu comecei no Grêmio Literário Alcenor Lebrun e Bojá. Isso fez com que eu gostasse e participasse.
Muito bem, senhor Edésio. Continuando aqui, o teatro, de um modo geral e na atividade, sempre foi experimental. Haja vista a encenação da Paixão de Cristo e, por ser um evento tradicional nas comemorações da Semana Santa, nunca foi um evento pautado no profissionalismo. É possível que a junção de forças entre o comércio, o legislativo e o executivo deem ares de profissionalismo ao evento Encenação da Paixão de Cristo? Bom, esse evento que é muito amado pelas pessoas, até, às vezes até independente de credo, mas porque a Paixão de Cristo, ela atinge todo mundo. Então, é um acontecimento para a Natividade, que vem gente de fora ver. A gente sabe que é tudo na base do esforço pessoal de cada um, comandado sempre por quem gosta mesmo de teatro. Agora, para que ele se torne uma coisa profissional, como você pede aí não seria só esse evento, seria dar força ao teatro para que ele tivesse condição de manter pessoas trabalhando com ele, e o teatro acontecer todo mês, sempre, porque é bom, é gostoso assistir uma peça teatral quando ela é boa e porque nós, quando trabalhávamos com a nossa equipe, nossa equipe chamava TAM, chamava Teatro Amador Missionário, quando era do padre. Agora, eu ia falar e esqueci, mas a gente trabalhava, fazia as peças, acabava uma, via que vamos partir para outra. Era só pessoas, nada de profissional, mas pessoas que queriam. Agora, os tempos mudam. É preciso que tenha pessoas que também possam, em parte, viver daquilo, para poder apresentar o melhor. Nós fazíamos as nossas peças, primeiro com o padre Olivácio, depois já com o Sobilu nós continuamos quando ele foi embora. Tinha as peças, comprava os livretos com as peças, que isso é importante. A peça não pode ser uma coisa assim. Você, por exemplo, escreve, eu sei disso, mas para escrever uma peça e ela ser realmente agradável, preencher tudo que precisa numa peça teatral, você ainda vai viver mais uns anos para chegar lá. Então a gente comprava as peças prontas, copiava as partes de cada integrante, cada um ia para casa decorar e ensaiava muito, porque é tudo. Porque se não acontecia, uma vez aconteceu um fato. Tinha uma cena que um garoto entrava com 2 malas e o outro ia viajar, ele chegava com as 2 malas e falava assim, aqui, as suas malas estão aqui. Só que todo dia carregar as malas, ele ia sem as malas, né? Chegava lá, as malas estão aqui. No dia da peça, entra, Marquinhos. Aí, fui lá com a mão assim, as suas malas estão aqui. Aí que o ponto tinha que falar, volta e pega a mala. A não gerência por parte da municipalidade sobre a cultura, em especial ao teatro, visto não termos uma casa de espetáculos condizentes com a tradição teatral em atividade, pode ser um dos fatores que contribuíram para o quase desaparecimento de vários eventos culturais em nosso município?
Sem dúvida que a existência de um local próprio e apropriado ajuda muito. Como nós tínhamos aqui, o cinema era formidável, né? Uma casa com 430 lugares sentados, era descido para a pessoa ver jeitinho, palco. Era um negócio que eu tentei, não vou falar o nome do prefeito da época, não. Eu soube que os proprietários estavam vendendo, eu era vereador, fui lá e falei, prefeito, eles estão querendo vender. Se a prefeitura não puder comprar, aluga aquilo por preço que for, para emprestar para os colégios, emprestar para quem quiser fazer teatro. Não deixa fechar aquele cinema. Infelizmente, ele não aceitou. Então, fechou o cinema. Não se construiu mais. É difícil construir. O cinema aqui era no centro da cidade, era tudo de bom. Mas a sua pergunta é a falta de auxílio, de pegar mesmo, saber. Cultura é importante, cultura é muito bom para a juventude. Então, o prefeito, os deputados que são votados aqui, governador, que deputado tem a força de chegar, poderia ter construído já um espaço, do tempo que já poderíamos ter um teatro em atividade, e isso, sem dúvida alguma, levaria a ter uma atividade muito maior. Bem maior. Continuando, diante da abdicação total à cultura, que em seu bojo traz o teatro, pela política dessa municipalidade, o título A Atenas do Noroeste Fluminense ainda cabe ao município de Natividade? Ela está, assim, meio na ponta, né? Porque a atividade teatral está muito baixa, infelizmente. Apesar de saber do trabalho comandado pelo Marcelo e os outros que trabalham, pessoas que... Aqui mesmo na loja tem uma menina ela falando comigo assim, eu já trabalhei, né, com o Marcelo. Cássia, não. Raíssa. Falou, eu trabalhei. Eu falei, olha, por que você não continua? Porque eu vou estudar e tal. Então, é necessário que todos juntos, não é só falar prefeitura, não. É prefeitura, colégios, comércio pode ajudar, tudo pode ajudar, tudo que o povo juntar para fazer, faz. E isso é necessário. Essa ajuda, essa participação, essa vontade de conhecer, de saber o que é para as coisas dar certo. Se Deus quiser, isso ainda vai ser conseguido. Com certeza, amém. O que, na sua opinião, os poderes públicos desse município podem fazer para resgatar o movimento teatral em nossa natividade e possamos exibir orgulhosos o título de A Atenas do Noroeste Fluminense? É tudo que eu acabei de dizer. É a participação. Câmara Municipal tem que participar de tudo. Prefeito tem que participar de tudo. Colégio, escolas, tem que participar. Eu quando lembro do que eu aprendi no Grêmio, lá no colégio estadual, no ginásio na atividade naquele tempo, é muita coisa. Eu ficava pedindo para me botar para eu falar no outro sábado. Muitos garotos e garotas escondia, para não queria ir, eu ficava pedindo, bota meu nome aí. Então eu aprendi isso. Aprendi a falar, fazer discurso
Eu fui vereador 3 vezes. Eu fazia discurso que as pessoas falavam assim, mas... Às vezes, quando ele é escrito, fala assim, foi você que escreveu isso mesmo? Foi sua irmã, não? Eu tinha uma irmã professora, muito boa. E era sempre apoiado pela minha esposa, Magali. E a coisa funcionou assim. Era e precisa ser assim. O colégio tem condição de ajudar muito nessa parte de cultura e de teatro. Então, queremos agradecer o tempo disponibilizado pelo senhor Edésio Pereira, que com o seu depoimento engrandeceu esse documentário, né? E o senhor Edésio Pereira, suas considerações finais, por favor. O senhor deseja fazer alguma colocação? As considerações finais, né? Eu quero pedir desculpa por falar demais. Pode ficar à vontade. Mas desde que eu fui vereador, que é assim, eu não podia abrir o microfone que eu falava. Então, pedir desculpa a vocês que participaram aqui conosco, mas desejar ardentemente que esse projeto de vocês que estão divulgando dessa forma também, com mais pessoas que participaram, eu achava que tinha que ter, apesar de eu ser mais velho, mais pessoas, infelizmente eles não estão aí mais, né? Mas que trabalharam mais para perto, antes do Marcelo, por exemplo, para mostrar que a coisa é continuada. Começou lá em 1930, ele está vindo até hoje. Para trás eu não sei, porque eu não existia, eu sou de 37 só. Mas é importante as pessoas saberem que Natividade tem esse cognome aí, Atenas do Noroeste Atenas do Noroeste Fluminense, porque mereceu. Porque o teatro aqui é importante, as pessoas dão importância, mas é preciso que todos se unam nesta ideia para que pessoas como você, o Marcelo e outros que estão na equipe não fiquem sozinhos e a gente possa ter mais o que fazer sem ser só ver televisão. Eu agradeço a oportunidade que me deram e, se Deus quiser, Nossa Senhora da Natividade vai abençoar o trabalho de vocês. Amém. E nós veremos a vitória chegar. Muito obrigado, senhor Edésio. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Muito obrigado você, companheiro. E a memória fotografada é um registro que nos faz viajar no tempo em que a ribalta iluminava nossas emoções. Nesta casa reside um dos nossos valorosos cidadãos que preza por manter a nossa história em material fotográfico. Para brilhantar este novo trabalho do Grupo Nativo, temos a especial presença do senhor Juarez Teles, que é um daqueles valorosos cidadãos que prezam por manter os nossos registros históricos, como fotos e demais documentos. Qual a importância que tem para o senhor, como cidadão natividadense, essa memória cultural? Ela me faz lembrar daqueles bons tempos em que nós tínhamos tudo que a gente queria. Isso. Como jornal, banda de música, time de futebol. Isso. Isso divertia bem. Nós sabemos que Natividade teve um passado cultural glorioso e que aos poucos foi perdendo essa efervescência. O que fazer para resgatar essa efervescência?
se é que pode ser ressuscitada? Eu penso comigo, ideia minha, que isso não é planejado. Isso é uma coisa que a pessoa sente, eu quero fazer isso. E como era feito naquela época. Sim. Era um sentimento, cada um tinha. Vou fazer isso? Fazia. Certo. Vou criar isso? Criava. Como o senhor acha que pode ser usada essa memória cultural para alavancar os movimentos culturais natividadenses? Como? Daí? Como usar essa memória cultural para alavancar os movimentos culturais? Bom, primeiro tem que ter, né? Que nós não temos. Não temos. Né? E eu acho que isso é uma inspiração. Isso vai de dentro de cada um. E é preciso de uma ajuda financeira. Né? E a situação não é boa no momento para se criar alguma coisa. É um sentimento de cada um. Diante da abdicação total à cultura que em seu bojo traz o teatro, pela política dessa municipalidade, o título Atenas do Noroeste Fluminense ainda cabe a esse município? Cabe. Cabe. O que, na sua opinião, os poderes públicos deste município podem fazer para resgatar o movimento cultural em nossa natividade? Eu acho que deveria incentivar o teatro. O teatro é uma base que as pessoas, como as pessoas dirigiam a gente na época do teatro, como o Bilu, né? O outro que eu falei, o Pi. O outro. Bilu. Enfim, aqueles que dirigiam os artistas. Isso. Então, se inspirasse isso, muitas outras coisas viriam. Então, Sr. Juarez, queremos agradecer o tempo que o senhor deu para a gente, disponibilizou, e agradecer este novo trabalho do Grupo Nativo de Teatro. O senhor Juarez, suas considerações finais. Aí o senhor pode falar agora o que o senhor acha, qual é o pensamento do senhor para alavancar essa cultura no município. Como eu disse, alguém devia de iniciar o teatro. O outro devia de fazer como era antes, fundar um jornal. Essas coisas vão inspirando as outras. E muitas coisas vão aparecendo. É como eu digo, é inspiração. Cada um aparece uma coisa, ela abre espaço para outra. Não posso dizer mais porque é difícil, a gente sabe. Então tá bom, muito obrigado pelo tempo do senhor, o teatro agradece, no grupo estamos, agradecemos muito e ficamos muito admirados com o acervo que o senhor tem aí guardado. Ficamos muito admirados. Eu tido assim, falar de coisas melhores para explicar, mas eu, como trabalhava em teatro, eu acho que o teatro é muito importante. Com certeza. Dali outras coisas virão inspiradas no teatro. Tá, show. Em 1988, tendo à frente o ator e diretor natividadense Carlos Fernando Pi, foi iniciado um movimento com atores e atrizes para evitar o que seria uma tragédia cultural. Apesar de estar afastado dos palcos, Antônio Carlos dos Santos Silva, mais conhecido carinhosamente em nossa cidade com o cognome Popó, participou ativamente das produções do Grupo TAM. Participações essa que aproveram ser dirigido por Carlos Fernando Pi. E ele está aqui para nos relatar sobre esse momento vivido à época do Grupo TAM.
Antônio Carlos Popov, posso chamá-lo assim? Pode. Então, fala para nós acerca do movimento teatral iniciado pelo Grupo TAM, como era trabalhar com o Peter, ele como diretor. Em primeiro lugar, eu gostaria de estar agradecendo a oportunidade que o Nativo está dando nesse projeto que vocês estão implantando na cultura do município de Natividade, e dizer para o povo natividadense que em 1988, quando foi criado o Teatro de Amadores de Natividade, através do PI, que foi um baluarte da cultura do município de Natividade, o trabalhar com Carlos, com o PI, era coisa assim que você só tinha como aprender. Você só aprendia, você estava sempre aprendendo, você estava sempre levando algo de importante, de interessante para quando você saía do teatro. E o Pi era um cara que era um coreógrafo como poucos, um ator, um dançarino, e ele conseguiu, com a cultura natividadense, na década de 80 e na década de 90, revolucionar o teatro de Natividade. Certo? Tanto é que, infelizmente, com a partida dele, quando ele se foi, criou-se o Nativo, e o Nativo veio não para substituir o TAM, e sim para acrescentar tudo o que o PI já tinha montado durante o período do Teatro Natividade. Sim, a gente ouve muito falar do movimento teatral naquela época. Como era a efervescência cultural da época? Nós tínhamos cultura. Nós tínhamos espetáculos teatrais escolares. Eu me lembro que eu iniciei no teatro com 13 anos de idade, 12 para 13 anos de idade. O meu primeiro espetáculo teatral foi a peça Quem Matou o Leão. Foi um concurso de escolas. Eu representava o Colégio Estadual Francisco Portela. Depois disso, o tempo foi passando, voltei para o teatro em 1988, onde eu tive o prazer de trabalhar com pessoas excelentes e que viviam o teatro de uma maneira totalmente voltada para o teatro, voltada para a cultura. Nádia Martins, Marcelo Costa, Zé Alceu, Ferreirinha, Dilcim, Bia Fusco, Mazilinha, Maria Olívia. Eram pessoas, Célio Roberto, eram pessoas que viviam a cultura, viviam o teatro, estavam aqui porque gostavam do que fazia. E na sua visão, a não gerência da municipalidade sobre a cultura pode ser um dos fatores que contribuem para o quase desaparecimento de vários eventos culturais no nosso município? É uma pergunta complexa. Eu vejo isso, eu vejo que, em primeiro lugar, uma nação que não tem cultura é uma nação pobre. O nosso país, nós temos excelentes atores, nós temos excelentes atrizes, Natividade tem atores fantásticos, atrizes fantásticas, mas eu acho que tem a necessidade do poder público, o poder público em gerenciar melhor a cultura natividadense. Para isso, eu vou dizer para você uma coisa, é necessário que você tenha pessoas dedicadas e que tenham vontade de estar fazendo aquilo que é proposto, ou seja, proporcionar cultura de qualidade para o povo, para que as pessoas tenham peças teatrais, para que as pessoas tenham um carnaval de qualidade que nós temos aqui, blocos carnavalescos antigos, o bloco do índio, o bloco das piranhas. Então isso é cultura. O teatro é cultura, mas o carnaval é cultura. Nós precisamos de trazer isso de volta para que Natividade volte a ser o que era, o que sempre foi em termos de cultura. Sim. E diante dessa renúncia total à cultura, que em seu bojo traz o teatro, ostentando no brasão da cidade as máscaras, o senhor acredita que o título Atenas do Noroeste Fluminense ainda cabe ao município? O Atenas do Noroeste Fluminense ainda não acabou por causa do Nativo. Eu faço uma ressalva aqui hoje muito grande para vocês que fazem parte do Nativo hoje, porque a gente tem que aplaudir vocês de pé. Por quê? Porque vocês não deixam em hipótese nenhuma a cultura do município cair. Eu falo para os nossos governantes, eu sempre quis dizer isso para os nossos governantes, valorizem a cultura do município de Natividade. Não só o teatro, o carnaval, as nossas folias de reis, tudo é cultura dentro do nosso município. E ainda temos aquele pontinho lá de Atenas do Noroeste Fluminense, por causa ainda do Grupo Nativo.
uma chama que tem que reacender. É uma chama que isso mesmo, uma chama que tem que ser reacesa para que nós possamos voltar a ter grandes espetáculos. Fulaninho e Dona Coisa, A Excelência, Opereta dos Mendigos e N espetáculos teatrais, muito barulho por nada, espetáculos teatrais que foram feitos por atores natividadenses, por atrizes natividadenses e que fizeram o maior sucesso. Nos disse William Jones, um povo sem cultura não levanta, se ajoelha. O que, na sua mais sincera opinião, os poderes públicos nesse município podem fazer para resgatar o movimento cultural em nossa natividade? Eu acredito que vai ser a resposta mais rápida que eu vou te dar. É você ter as pessoas certas nos locais certos. Você tem que ter na cultura alguém que ama a cultura, alguém que viva a cultura, alguém que se dedique à cultura. Não adianta eu colocar uma pessoa que não tem o total interesse, o total desejo de fazer com que a cultura seja de alta qualidade. Às vezes as pessoas têm até vontade, mas não entendem aquilo que estão fazendo. Cultura se trabalha quem vive e quem sempre vai viver a cultura. Sem dúvidas. Acho que agradecer muito o tempo que você deu. Saiba que com certeza suas assertivas engrandecerão muito o nosso trabalho. Dito isso, suas considerações finais. Eu gostaria mais uma vez estar agradecendo ao Nativo pela oportunidade, agradecer ao João, ao Marcelo, a Cida, a vocês todos aqui do Nativo e dizer para vocês que vamos trabalhar a cultura, vamos resgatar a cultura natividadense, vamos resgatar o que está, aquele gigante adormecido, que eu tenho certeza absoluta que ele vai se levantar, ele vai crescer e vai se tornar grande ainda no município de Natividade. E muito obrigado pela oportunidade. Eu que agradeço. Na 77ª Hora de Arte, ocorrida no ano de 2023, o Grupo Nativo de Teatro levou a cena o espetáculo A Arte de Amar a Arte, que é uma versão abrasileirada da comédia dell'arte ítalo-francesa, por assim dizer. O texto narra que a cultura é desestimada, tida em pouca conta, considerada pelo poder público de baixo valor e, por isso, desestimulada, que perdeu o ânimo, que não tem mais sentido nenhum e jaz sem fôlego. E, neste contexto, a cultura estrebucha, inspirando ar inglório. Leopolda, é para isso que você está fazendo eu gastar o meu dinheiro? Para o menino não se comportar feito um idiota? Olha, o menino quer ser artista. Ou era isso, ou balé. Tudo menos o balé. Olha só, ele está rebolando. Eu não criei filho para ser um maricas. Luiz Gustavo, vem aqui. Mamãe, papai, que bom que vocês vieram. Vem, eu vou apresentar o pessoal para vocês. Luiz Gustavo, vamos embora imediatamente. Mas por que, papai? Porque eu estou mandando ora bolas. Meu bebê, respeita seu papai. Vamos embora, vamos embora. É por isso que o menino está assim. Você é um mima demais. Ô senhor, são os genes da sua família. Lembra do seu tio Astolfo quando fazia o show de drag queen na Lapa? Não, Astolfo não, Totó fofinha, né? Mulher sem coração, tinha que falar do tio Astolfo. Eu sempre gostei do tio Astolfo, mamãe. Não falei, seu jeito. Mas, me diga, papai, o que foi que eu fiz? Para início de conversa, você já não tem idade para me chamar de papai. No máximo pai e olhe lá. Mas tem coisas muito mais graves que isso. Mais importantes do que isso. E o que é, papai? O que é pai? Fale com ele, mulher. Meu filho, seu pai não quer que você faça teatro. É isso. Não? Mas por que, pai? Porque isso não é coisa de homem. O senhor me desculpe, mas existem inúmeros atores, homens e héteros, se é essa a sua principal preocupação. Sim, o senhor está sendo muito preconceituoso. Nada de preconceito. Eu sei que existem atores homens. Os de novelas que beijam as mocinhas, os que fazem filmes, esses que explodem coisas.
Enfim, mas esse negócio de ficar rebolando em teatro, isso é coisa de mariquinha. Enquanto eles estiverem vivendo sobre o meu teto, eu não vou admitir isso. Isso é coisa de promíscuo, isso é promiscuidade. Luiz Gustavo, meu filho, olha para essa gente, eles não trabalham, são subversivos drogados. Não quero você no meio desses marginais, vamos embora, vamos embora. Marginais? Drogados? Os senhores invadem a minha aula para me ofender? Faça o favor de se retirar. Olha, eu acho melhor vocês irem embora mesmo. Professora, me desculpe, eu não sei o que dizer. Vamos embora, Luiz Gustavo, vamos embora. Vamos Mas embora. mãe, eu gosto muito dela. Mas vamos embora. Luiz Gustavo não vai te levar a lugar nenhum. Vamos embora. Como um menino tão bom quanto o Luiz pode ser filho de dois monstros como esses? Verdade. Sabe o que mais me surpreende? É que quem deveria educar, às vezes deseduca. E quem veio ao mundo para aprender, às vezes ensina. Promiscuidade, drogas, marginais. Ó, que gente rala e trabalha muito, viu? Trabalho por puro amor, porque retorno financeiro mesmo que é bom, é quase nada. Bom, mas vou. Onde? Ah, por aí, você sabe, eu tô por toda parte. Sei sim, vai. Mas olha, volte. Volte sempre. Me desculpem, eu nem me apresentei, né? Bom, eu sou o grande amor de todo artista. E muitos de vocês sequer se lembram de mim. Eu sigo permanentemente nos teatros vazios, na música, que toca num barzinho, negligenciada por copos de cerveja e murmurinhos de fundo. Numa pintura, numa parede nunca admirada, na poesia não lida, no livro intocado, na cultura esquecida. Cultura, inclusive, desestimulada, desacreditada pelo poder público. Eu sou o popular e o erudito. Eu sou a beleza. Eu sou a arte desestimulada e esquecida e agora só. Mas quando eu me for de verdade, quando eu não passar do fundo das lembranças de alguém, quem sabe vocês não sintam falta de mim? Talvez. Ou talvez não. Os tempos agora são outros. Se por um lado avançamos na questão técnica e artística, Por outro lado, perdemos na solidariedade e na presença de nossa comunidade. Se por um lado, perdemos o público, por outro, ganhamos mais atores. No passado, o Grupo Nativo de Teatro realizou oficinas gratuitas para público de diversas faixas etárias. Infantil, infanto-juvenil, Adulta, E a terceira idade. Oficinas essas que logo retornarão aos palcos. eu sou o teatro e sinto falta dos teus olhos. Do teu sentimento. de tuas lágrimas, De teu sorriso. e do seu aplauso.